Eu estava conversando com uma amiga minha esses dias, que é psicóloga, e a gente estava conversando justamente como a nossa sociedade ela está doente. Acho que isso você já deve ter percebido. Mas o que mais me assustou nessa conversa, na verdade, foi a cultura que nós vivemos, que a cultura ela foi feita para tratar os doentes e não prevenir a doença. Então, se você for ver, as indústrias farmacêuticas, obviamente, né? Os médicos, os pesquisadores, eles dedicam muito mais tempo a encontrar formas de tratar você depois que você já está doente. Mas a gente não dedica o tempo suficiente, ou nem próximo disso, o tempo que a gente poderia investir para ajudar as pessoas a não adoecerem. Então, esse vídeo de hoje eu pensei em fazer o seguinte: eu queria fazer um manual prático para ajudar tanto as pessoas que já estão com ansiedade e percebem que isso já passou do limite saudável e isso já está te incomodando o seu dia. Ângelo, como é que eu posso perceber que minha ansiedade ela já está incomodando meu dia? Quando você já percebe que esse sentimento do coração acelerado, dessa tensão no corpo, quem sabe pressão na cabeça, sentimento de desmaio, sentimento de tontura, quando isso já começou a se transformar em algo corriqueiro na sua vida. Então isso já se repete algumas vezes. Já não é mais aquela coisa que você consegue realmente lidar, mas é algo que está te incomodando recorrentemente. Esse ponto, quando você chega nesse ponto, você já tem não é nem mais o sinal amarelo ligado, já é o sinal vermelho piscando que você tem que mudar alguma coisa na sua rotina. Então, tanto para essas pessoas que já estão sofrendo com ansiedade, já é alguma coisa crônica, tanto para as pessoas que não estão ansiosas, não estão vivendo essa ansiedade crônica ainda, mas já percebem que estão no caminho até lá, eu sempre digo que quando você vai chegar no abismo e quando existe um abismo, uma estrada que leva até o abismo, sempre tem muitas placas avisando que tem um abismo ali na frente. Placa, ó, rua sem saída, cuidado, cuidado. Sempre tem várias placas, só que a gente muitas vezes a gente ignora essas placas e a gente continua acelerando até a gente cair no abismo. E essa metáfora de cair no abismo eu estou falando, obviamente, de um ponto de vista emocional, em que você não percebe o seu corpo dando alguns sinais e você cai numa crise de ansiedade, ou cai numa crise de depressão, crise de pânico, ou inúmeros outros transtornos de ansiedade, como o DSM, que é o Manual de Psiquiatria revela, né? Várias categorias de ansiedade, mas na verdade são formas de explicar o que está acontecendo no seu cérebro. Então vamos lá, o que realmente está acontecendo no seu cérebro para essa ansiedade ela estar exacerbada? Existem dois fatores principais que estão acontecendo dentro do seu cérebro. A gente pode enumerar vários outros fatores envolvidos, mas dois principais. Primeiro ponto é a sua amígdala, e quando eu falo amígdala, eu não estou falando das tonsilas palativas que você tem na sua boca. Algumas pessoas falam, eu tirei minha amígdala, na verdade você tirou suas tonsilas palativas, mas a amígdala do seu cérebro. E lá no seu cérebro, bem lá no centro do seu cérebro, tem essa estrutura chamada amígdala, que ela serve para reconhecer possíveis ameaças. Então, se a gente fosse falar do ponto de vista mais científico, ela define o valor emocional das coisas. Como é que ela define o valor emocional das coisas? Por exemplo, quando você vê um cachorro bravo vindo na sua direção, você não precisa raciocinar que esse cachorro provavelmente vai te fazer algum mal, porque você já reconhece isso de forma automática em milissegundos e você já se prepara ou para lutar ou para fugir daquele cachorro. Então, ou seja, sua amígdala ela já reconheceu que aquilo é um perigo e você não precisa ficar pensando conscientemente nisso. Então essa amígdala ela reconhece esse valor emocional das coisas. Qual que é o problema? Quando ela está disfuncional, ela começa a apitar, vamos falar assim, ou começa a ativar um sistema de resposta do seu sistema de forma automática frente a coisas que não deveriam ativar essa resposta, né? Então, por exemplo, algumas pessoas têm pavor de falar em público. Essa resposta de perigo, ela vem de forma exacerbada frente a aprendizados ou traumas que essa pessoa já teve na vida. Isso a gente vai especificar mais em outro vídeo. Mas essas experiências, esses traumas ou essas percepções do que pode acontecer lá, faz a sua amígdala ativar. Certo, nesse caso é algo bem específico, né? Uma questão de falar em público. Mas, muitas vezes, pessoas que têm traumas de ansiedade generalizada, coisa do tipo, não reconhecem isso conscientemente. Então, conscientemente, a pessoa não sabe de onde está vindo esse processo de ansiedade. E acontece muitas vezes, sim, porque o inconsciente ele está trazendo gatilhos, você não percebe, mas o seu corpo produz a resposta de ansiedade. Até o ponto que a sua amígdala, de tanto ativar, ela fica boa em ativar. Então o seu cérebro ele se adapta às coisas. Então, imagina que nessa amígdala existem
soldadinhos que eles excitam essa amígdala, então falam assim, ó, perigo, perigo, perigo. Eles falam para a amígdala isso. E existem outros soldadinhos que falam, ó, não tem problema. Isso a gente chama das vias excitatórias e as vias inibitórias. Ou seja, são vias que fazem a sua amígdala ativar e você ativar esse sistema de defesa, esse processo de luta ou fuga. E existem essas outras vias inibitórias, que a gente chama, que vão fazer essa amígdala desativar. O que acontece? Uma pessoa muito ansiosa, geralmente as vias excitatórias, ou seja, os soldadinhos que passam essa informação de perigo para a amígdala, que vão trazendo essa mensagem, na verdade, eles estão muito ativados, eles estão muito bons em serem ativados, e a via inibitória, ela está muito boa em ser desativada. Ou seja, você modulou o seu corpo para responder mais facilmente à resposta de medo e ter mais dificuldade em inibir essa resposta de medo. Isso a gente chama de neuroplasticidade. As vias do seu cérebro, elas se fortaleceram, as vias que ligam, e estão enfraquecidas as vias que desligam. Então o primeiro ponto desse problema da ansiedade é justamente essa hiperativação da amígdala. O segundo ponto principal envolvido na ansiedade é justamente a gente falar sobre alguém me ligou bem no meio da gravação, eu me perdi. Mas o outro principal ponto é a hiperativação do eixo HPA. O que é o eixo HPA? Hipotálamo, pituitária, adrenal. A adrenal está em cima dos seus rins, ela produz um hormônio chamado cortisol. Esse hormônio cortisol vai fazer o seu corpo também estar mais tenso, mais estressado. Esse hormônio, quando em excesso, ele está relacionado ao estresse e também burnout ou crise de ansiedade e coisas do tipo. Ou seja, esse hormônio, ele excita o seu corpo. Excita, e quando eu digo excita, não estou falando do ponto de vista sexual, mas estou falando do ponto de vista de preparar o seu corpo para alguma coisa, para luta, para fuga e coisas do tipo. O cortisol também, quando em níveis bons, ele é muito bom, porque ele te mantém em estado de alerta. Ele faz você acordar pela manhã, por exemplo. Se você fala assim, o cortisol é o vilão, eu quero tirar o cortisol do meu organismo. Se você tirar o cortisol do seu organismo, você não acorda pela manhã. Você iria dormir e não iria acordar mais, porque o cortisol, ele tem esse pico para você acordar, ou seja, ele começa a aumentar o nível de cortisol para você acordar e você ficar alerta no dia seguinte. Então esses são os dois pontos. Agora, a pergunta que fica é, como é que eu posso começar a trabalhar isso? Então eu vou te dar um passo a passo aqui para a gente começar a trabalhar isso. Eu vou começar do passo a passo, primeiro das coisas que você consegue começar a fazer a partir de agora, até coisas que você precisa de recursos, ou você precisa meio que planejar melhor a sua rotina, a sua questão financeira para adquirir. Mas eu vou começar do que é grátis, do que é básico, do que você pode começar a fazer agora. Primeiro ponto, você tem algo no seu cérebro que acontece que a gente chama que são os pensamentos automáticos. Ou seja, o que são pensamentos automáticos? Os pensamentos automáticos são aqueles gatilhos que você não percebe que ativam a sua ansiedade. E o primeiro ponto que você tem que começar a fazer, que você faz em terapia, mas você pode fazer em casa e é gratuito, você pode pegar um caderninho, como esse aqui. Um caderno não precisa ser pequeno, pode ser indiferente do tamanho que seja o seu caderno, mas você começa a escrever quais são esses pensamentos automáticos que vêm para você e qual é o sentimento que você tem com eles. Por exemplo, Ângelo, eu tenho ansiedade, mas eu não consigo reconhecer de onde que ela vem. Certo, o que você vai fazer? Você vai adquirir um caderninho e você vai começar a monitorar a sua ansiedade. Como que você vai monitorar? Você vai começar a perceber quais são os momentos do seu dia que você fica ansioso. E quando você começa a monitorar, você vai perceber que para essa ansiedade ela ser ativada, ela precisa de um gatilho para isso acontecer. E aí você vai começar a mapear o que está acontecendo. Você pode mapear gatilhos, pensamentos e sentimentos que te levam a essa ansiedade. Então, se não são gatilhos físicos, são só pensamentos, você vai mapear os pensamentos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu sempre tenho um pico de ansiedade no meio da tarde, ali por volta das 4, 5 horas, eu não sei porquê. Ok, beleza, você não precisa entender isso agora. Você vai pegar seu caderninho, pegar uma caneta, uma lapiseira, sei lá o que for, e você vai carregar com você nesse período da tarde. E quando você perceber que está começando a ter isso, você vai começar a monitorar. Literalmente como se você fosse um observador num cinema. Você vai começar a monitorar. Você não vai querer controlar, você não vai querer mudar nada, mas você vai monitorar o que estava acontecendo na hora em que eu comecei a ficar ansioso. O que estava acontecendo? Era alguma coisa no trabalho?
Era algum pensamento que me vem nessa hora do dia? É alguma angústia? Porque a gente também tem esse processo de, às vezes, em determinados horários do dia vem alguns pensamentos, isso pode acontecer. Um exemplo bem clássico é aquele que a gente chamava de a síndrome do Fantástico, da música do Fantástico, é a música mesmo daquele programa da Globo. Muitas pessoas, quando escutam a música do Fantástico, elas têm uma angústia porque o cérebro entendeu que o final de semana acabou e ela vai ter que começar a trabalhar no outro dia. Então essa síndrome do Fantástico, que ela realmente existe, nada mais é do que uma resposta do seu cérebro frente a um pensamento ou um gatilho que estava acontecendo naquele momento. Então o gatilho, qual que foi? O gatilho foi a música do Fantástico. E aí você começa a mapear. Então, ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar esse caderninho e você vai mapear o quê? Gatilhos, pensamentos e sentimentos. Se eu não tenho nenhum gatilho físico, eu vou mapear os pensamentos, porque o pensamento nada mais é do que um gatilho, tá? Só para deixar isso bem exemplificado para você. O pensamento também é um gatilho. Mas por que eu estou diferenciando o gatilho do pensamento? Porque muitas pessoas têm gatilhos fora, né? Então pode acontecer alguma coisa, pode ser uma pessoa que vem falar com você, pode ser um gatilho, e essa pessoa falar uma coisa para você vai te trazer um pensamento automático que vai ativar essa resposta e um sentimento vai ser produzido em cima dele. Então o que você pode fazer? Você vai começar a andar com esse caderninho para você escrever o que estava acontecendo, qual foi o horário do dia, qual foi o pensamento que veio, qual foi o sentimento que você teve. E aí você vai começar como é que a gente pode falar? Você vai começar a questionar esse pensamento. Então, por exemplo, se eu perceber que em determinado horário do dia acontece tal coisa, uma pessoa fala alguma coisa comigo e aquela pessoa me traz um sentimento ruim, você vai começar a questionar esse pensamento. Por que essa pessoa me traz um sentimento ruim? Você pode escrever. Por que? Faz essa pergunta para você mesmo. Por que essa pessoa me traz sentimento ruim? Aí você responde, escrito. Ah, essa pessoa me traz isso porque é meu chefe e ele me trata mal e eu não gosto do jeito que ele é, lá, beleza. E aí você começa a fazer perguntas, você começa a reestruturar o seu pensamento. Você pergunta, faz sentido para eu mesmo liberar esse sentimento frente a essa pessoa? Essa pessoa tem um controle tão grande sobre mim que só de ela aparecer ela faz eu me sentir tão mal? Você começa a fazer essas perguntas e começa a responder essas perguntas, realmente escrito. Isso vai fazer com que você comece a mapear os seus gatilhos. Segundo passo que você pode começar a aplicar a partir de agora, o que a gente chama da exercícios de respiração, a respiração consciente, a respiração coerente, como algumas pessoas chamam. Você pode procurar no YouTube mesmo, existe o exercício de respiração coerente, que você vai respirar por um determinado tempo, segurar por um determinado tempo, soltar por um determinado tempo e ficar com ficar segurando sem ar por um determinado tempo. Então, por exemplo, 4 segundos, respirou por 4, segurou por 4, soltou por 4, ficou sem ar por 4. Respirou por 4, segurou. E esse quadradinho da respiração, que você consegue encontrar facilmente na internet, você pode botar quadradinho da respiração, quadrado da respiração, exercício de respiração, respiração coerente, você vai encontrar. Você começa a treinar o seu cérebro, e aí você vai estar atuando diretamente naquilo que a gente falou lá no início, que são os 2 pontos principais da ansiedade, que é a hiperativação da amígdala, e também essa resposta do eixo HPA, que ele está ali sendo muito produzida, né? Você, com a respiração, você consegue alterar esse sistema. Inclusive, existem muitos estudos muito bacanas sobre breathworking, que é o nome da técnica, que você consegue modular a sua ansiedade, o seu bem-estar emocional com a respiração. Então, a respiração, só dando um exemplo, que eu não vou vai ser muito tempo para explicar, mas a respiração, ela consegue ativar o seu sistema nervoso parasimpático. O sistema nervoso parasimpático, ele ativa a resposta de relaxamento no seu corpo. Muitos remédios para ansiedade, antidepressivos e todos esses ansiolíticos usados para ansiedade, muitas vezes são os remédios que a gente chama de inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Esses remédios são os mais usados para ansiedade. Eles não têm esse poder de acionar o seu sistema nervoso parasimpático. Eles tentam manipular ali o sistema nervoso simpático para fazer ele ativar um pouco menos. Os remédios trabalham nessa área. Agora, a respiração, que é algo natural, você consegue ativar o seu sistema nervoso parasimpático. E esse sistema, ele coloca você no estado de relaxamento. Então, se você tem problema de ansiedade, crise de pânico, aquela tensão constante, você imediatamente deve começar a fazer exercícios de respiração. Veja, quantas vezes por dia? Se você é mais crônico o seu problema, eu sugeriria para você fazer de 4 em 4 horas, você parar para fazer pelo menos 5 minutinhos desse exercício de respiração.
E você pode procurar no YouTube, você tem vários vídeos aí que mostram esse quadradinho de respiração. Você pode fazer por 3, 4, 5 minutos. Eu sugeriria que você fizesse isso. De novo, depende de você e o quão rápido você quer produzir essa melhora no seu organismo. Se você realmente percebeu, eu não aguento mais, eu quero resolver esse problema, faça de 4 em 4 horas, coloca no relógio, coloca alguma coisa assim para apitar e você fazer. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, meditação mindfulness. Então, enquanto a respiração ela ativa o seu sistema nervoso parasimpático, a meditação mindfulness, ou seja, o que é o mindfulness? É você trazer atenção para o presente. Inclusive, tem vídeo aqui no canal que é uma meditação que eu guio você nessa meditação e você consegue trazer esse exercício para o seu cotidiano, para a sua rotina. O exercício do mindfulness ele vai servir para ensinar a sua mente a ser mais tranquila. Então, eu gosto de sempre deixar bem claro as duas coisas aqui. O exercício de respiração ele vai ativar o seu sistema nervoso parasimpático. Ele vai produzir um efeito como se fosse imediato, ele vai te trazer aqui agora, ativar essa resposta, que de novo, não é assim, eu fiz e mudou minha vida. Não, você fez, ativou o seu sistema nervoso parasimpático, ensinou o seu organismo isso, aí você vai fazer de novo, e você tem que ensinar esse seu sistema a desligar um pouco mais o simpático e começar a ligar mais o sistema nervoso parasimpático. E você vai fazendo, e de novo, os exercícios de respiração, eles são muito incríveis, porque por mais que você não tenha fiz uma vez e mudou minha vida para sempre. Não é assim, mas você consegue ver resultados muito breves. Então você faz 2, 3, 4, 5 vezes, você já começa a perceber o seu sistema nervoso parasimpático ativando. Agora, a meditação mindfulness, ela é um aprendizado. Então, quando você junta a respiração com a meditação, é uma combinação perfeita, porque você traz algo que tem um resultado um pouco mais imediato, mas você também ensina a sua mente e você começa a alterar vias neurais ansiosas para você começar a pensar de forma mais leve, você se sentir mais leve também. Então você junta essas duas coisas, é uma combinação incrível. Então mindfulness também tem inúmeros estudos científicos mostrando o poder do mindfulness para você que tem uma mente muito ansiosa, muito agitada, ou quem sabe não consegue desligar os pensamentos e a sua mente fica super acelerada, como Augusto Cury fala, a síndrome do pensamento acelerado. E o último ponto, não menos importante, psicoterapia. Você precisa de uma psicoterapia. Por quê? Porque a sua mente, ela aprendeu a ser ansiosa, de alguma forma. Você pode ter aprendido através de um trauma, de uma fobia, de memórias de dor, de alguma coisa que você passou, ou ao longo do tempo, porque você viu seu pai ser muito ansioso, sua mãe ser muito ansiosa, ou o lugar que você morava era um lugar que te levava à ansiedade, então aquele medo. Muitas pessoas, por exemplo, questão do medo da pobreza, via muita pobreza ao redor, ou tinha muita violência no lugar que morava, sempre ficava muito tenso, muito ansioso. Então, de alguma forma, o seu cérebro aprendeu a ser ansioso. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não é ansioso de natureza. Ele não é ansioso de natureza. Mas hoje o mundo que a gente vive, ele nos coloca, ele nos ensina a ser muito rápido, a fazer tudo muito rápido, e esse processo todo, junto com tudo aquilo que a gente já viveu, nos coloca nesse estado de ansiedade. É por isso que a gente está vivendo hoje a geração mais ansiosa da história. E aí você precisa de um professor, ou seja, uma outra pessoa que vai te guiar a novos aprendizados. Então você aprendeu a ser ansioso, o seu cérebro aprendeu a ser ansioso, agora você vai encontrar alguém que vai te ensinar e vai te ajudar nesse processo de aprendizado de ser uma pessoa menos ansiosa. E aí existe uma frase que muitas vezes foi atribuída a Albert Einstein, a gente não tem certeza, mas diz assim, um problema não pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Ângelo, não entendi a frase, exemplifica. Uma mente que criou um problema não é a mesma mente que vai resolvê-lo. Ou seja, se sua mente hoje ela está bagunçada, ela está confusa, ela está perdida, se sentindo sufocada, não é essa mente que vai resolver esse seu problema. Você precisa de uma outra mente. E aí é muito legal a psicoterapia, porque você recebe um acompanhamento, um direcionamento de uma outra mente que te vê de fora, e aí você consegue processar algumas coisas que você não consegue processar sozinho ou sozinha. Então esse professor, que eu diria é o psicoterapeuta, ele vai te ajudar a processar melhor os seus pensamentos também, e você vai ter um aprendizado, e quando você tem esse aprendizado, o seu cérebro começa a se reestruturar, algo que a gente chama de neuroplasticidade, e essas vias ansiosas elas começam a se soltarem e você vai criando novas vias de mais relaxamento, de pensamentos mais assertivos. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou,
deixa aqui seu like, se inscreve no canal, não deixa de se inscrever, porque eu trago conteúdos diariamente aqui sobre ansiedade, também como você pode ver uma vida mais leve e como é que você pode tratar tudo isso. Compartilhe esse vídeo com alguém, é um conteúdo muito importante, a gente está vivendo na geração mais ansiosa, como eu já falei, então você pode ajudar a salvar uma vida, você pode ajudar alguém a viver mais leve, alguém que está sofrendo nesse momento, você pode compartilhar esse vídeo, que é algo simples, algo gratuito, e você pode ajudar alguém também a viver mais leve. Se você precisa de ajuda, você precisa de um psicoterapeuta, eu sou pós-graduado em neurociência e terapeuta da TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. Você pode mandar aqui nos comentários, eu vou entrar em contato com você e vai ser uma honra ajudá-lo ou ajudá-la a também viver uma vida mais leve. Te vejo no próximo vídeo.